Bem-vindos a mais um vídeo da série Real Talks da CBRE. Hoje estou na companhia novamente de Rodrigo Couto, diretor da área de Logística Industrial e Data Centers da CBRE. Obrigado, Rodrigo. Bater um papo mais uma vez, né? A gente vai falar hoje do fechamento do terceiro trimestre do mercado de escritórios e do mercado logístico. Logístico muito mais falando de Brasil, né? Porque escritórios a gente vai focar hoje mais em Rio e São Paulo. Mas como o Brasil é um país continental, precisamos falar, né, de como o país se comportou. Mas para a gente não estender tanto o assunto, você poderia dar um destaque, quais foram os principais destaques nesse trimestre para o mercado logístico do Brasil? Muito bem. Bom, acho que o primeiro destaque, Felipe, que a gente tem é na comparação com o ano passado, a gente tem aí só 66% do total, né, o que seria na equivalência a 75%, então a gente mostra uma desaceleração, né, no mercado Brasil. Acho que outro destaque que a gente pode falar, 53% da absorção total é correspondente a São Paulo. Né? São Paulo realmente está num momento muito forte, com absorções bastante grandes. No que diz respeito à vacância, a gente tem aí hoje a maior vacância do Brasil ainda sendo o Rio de Janeiro, e muitas vacâncias abaixo de 10%. Por exemplo, um exemplo de Goiás com 3% apenas, Rio de Janeiro hoje com 18% desse total. Tá certo. A vacância geral do Brasil com 10%, e aí no que diz respeito aos preços, a gente tem um crescimento gradual, e hoje a média no Brasil está em R$ 22,00 o metro quadrado. Interessante. É o que a gente imaginava aqui acompanhando um pouco de longe, né? Agora, falando um pouco agora de São Paulo, você já meio que destacou, né? Continua batendo o recorde de absorção ano após ano, acredito, porque 53% do total, imagino que sim, certo? A gente teve em 2021 como ano recorde, né? No ano passado recuou um pouquinho, mas na avaliação do ano passado para cá, a absorção bruta de São Paulo já corresponde a 80% de 2022 e segue o mesmo ritmo de 2021. Então a expectativa é de fato a gente chegar num patamar quase que recorde. Acho que com relação aos principais mercados, né, dando um pouco de destaque, nós tivemos os três principais mercados, continuam sendo aí Guarulhos, Cajamar e seguido de Jundiaí. No caso de Guarulhos, nós tivemos um recorde de absorção de 450 mil metros quadrados. Já em Cajamar, né, um patamar bastante grande também de 400 mil metros quadrados. E a gente teve Jundiaí com 230 mil metros quadrados. Então, realmente, números bastante relevantes. Já a maior transação ocorreu no maior mercado, né? Então a maior transação e a única acima de 100 mil metros quadrados foi de um marketplace, sendo que no número de transações acima de 10 mil metros quadrados, Cajamar foi o destaque com o maior número de transações. Entendi. E a absorção líquida, ela tem se comportado de forma semelhante à bruta? Isso tem influenciado no valor de locação e na vacância? A absorção líquida ela foi um pouquinho superior ao novo estoque, né, o que já mostra uma tendência de queda de vacância. No que diz respeito ao perfil dos ocupantes que a gente teve em São Paulo esse ano, acho que um grande destaque positivo é que os operadores nacionais se destacaram em relação aos internacionais, né. Nós tivemos uma absorção recorde dos nacionais em operadores e tivemos um crescimento da ocupação de alimentos também na região de São Paulo. Mudou um pouco o perfil, então. Exatamente, acho que o marketplace deu espaço a esse tipo de ocupante. E aí, no que diz respeito a preço, né, a gente teve uma ascensão nos preços que vem sendo gradual já ao longo dos anos, né, mas acho que o destaque também muito positivo, de novo, são para esses dois mercados principais, né, o mercado de Cajamar já chegando a patamares próximos a R$ 30,00 o metro quadrado, o que seria um recorde lá na região. A mesma coisa acontecendo para Guarulhos, né, onde os preços já estão atingindo patamares superiores a R$ 32,00 como preço pedido. Entendi. A vacância se comporta da mesma forma, porque imagino se o preço está subindo um pouco, deve estar caindo a vacância. Né? A vacância está caindo de forma bem especial nos principais mercados no raio de 15 a 30 quilômetros, né, e o equilíbrio hoje já está em 11% da vacância no mercado geral de São Paulo. É um bom dado realmente, né? Houveram alterações no mercado carioca, agora falando um pouco mais do Rio de Janeiro, né? Você comentou, né, nacionalmente, imagino que esses marketplaces reduzindo o Nordeste perdeu um pouco de força, São Paulo continua pujante, mas o mercado carioca continua sendo a absorção ligeiramente superior a 2022? Como é que está isso? E as grandes locações?
Porque eu lembro que o mercado não tinha tantas movimentações, mas eram grandes locações que aconteciam. Isso continua no Rio? Olhando o mercado carioca, acho que talvez seja o grande destaque nacional nesse trimestre. Olha né? só. O mercado carioca, nesse trimestre, ele teve uma absorção bruta positiva de 135 mil metros quadrados. Bruta ou líquida? Bruta. A líquida continuou muito positiva, o que inverteu a curva negativa que já vinha alguns meses acontecendo. Né? Então, realmente, a gente teve um mercado carioca bastante interessante nesse trimestre. Acho que o destaque carioca no que diz respeito à localização, usualmente é no raio 30 quilômetros. Né? Então, de novo, o percentual foi de 54% da absorção até o momento nessa região. Né? A gente fez até uma comparação, acho que uma brincadeira com o Rio de Janeiro para tentar entender o tamanho ali, né, em relação a grandes mercados de São Paulo. Fiz uma comparação com o Jundiaí. Né? Hoje o mercado do Rio de Janeiro já é 5% superior ao mercado de Jundiaí, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Né? Então a gente fez essa comparação para entender. Já a região metropolitana de BH, que via de regra era uma competição com o Rio de Janeiro, ela foi bem aquém do potencial, está com 54% na comparação com o Rio de Janeiro, inferior ao Rio de Janeiro. Né? Então, se fosse comparar hoje, o segundo maior mercado de novo volta a ser Rio de Janeiro, não mais a região de BH. Boa notícia, né? Exatamente, pelo menos para os cariocas. Exatamente, com certeza. Um outro comentário interessante do Rio de Janeiro é que o estoque futuro está super controlado. Né? Nós tivemos uma entrega inferior a 100 mil metros quadrados para o Rio de Janeiro, e se a gente olhar num horizonte para o ano que vem, por exemplo, a gente só tem um empreendimento para ser entregue, que vai controlar bastante isso. Acho que a tendência é realmente uma vacância descendo. Né? E aí, por fim, acho que duas transações maiores no Rio de Janeiro corresponderam a mais de 50% da absorção total, e também foram operadores logísticos nacionais. E acho que o último comentário aqui é que, apesar dessas duas grandes transações aqui, o mercado de fato do Rio de Janeiro continua super pulverizado e é assim que a gente imagina que vai acontecer pelo menos nos próximos anos. Bons dados, né? Acho que isso dá um overview do terceiro trimestre. A gente espera que o quarto seja melhor, né, para o mercado nacional, como está sendo para São Paulo e Rio de Janeiro. E aí depois a gente vai falar isso no começo do ano que vem para todo mundo como é que foi o fechamento do ano. Obrigado, viu, Rodrigo? Na parte aqui de escritórios agora, entrando um pouco mais no que a gente veio falar, a gente não vai falar tanto de Brasil, né? Vamos focar mais em São Paulo e Rio de Janeiro nesse trimestre. Acho importante dar um overview para todos como é que está se comportando o mercado, né? Felipe, então conta um pouco para a gente aí como é que foi o comportamento das absorções, né? O perfil da ocupação, por que aconteceu isso? Então, a gente sentiu aqui que o ano continua forte. Para você ter uma ideia, a absorção bruta em São Paulo já chegou em 92% do que foi o ano passado inteiro. E a gente ainda tem o último trimestre para vir, né? Então esse é um fator muito importante. Mesmo com uma leve queda de 6% em relação ao segundo trimestre, foi forte. A gente teve, acho que, o quarto melhor trimestre historicamente falando, e concentrado em 60% foi no classe B. Então, assim, as empresas estão buscando o movimento flat price ainda, querendo imóveis mudar o layout, as pessoas voltando para o escritório, só que com valor de redução. Tem movimento também para o AAA? Também tem, mas também da mesma forma que é um movimento flight to quality, também é um flight to price, porque ele foi concentrado na região da marginal. Então a maior absorção no AAA aconteceu na região da marginal Pinheiros. 68% do total do AAA absorvido no trimestre foi na região da marginal. Porque aqui você tem, aqui eu digo porque nós estamos hoje, o Rocha Verá está na região da marginal, mas é uma região onde você tem bastante oferta, então você tem preço, e você tem qualidade. Então o flight price junta com o flight quality. Então nós tivemos esses dois movimentos acontecendo nesse trimestre, o que está fazendo com que tenham bastante transações acontecendo. Isso está acontecendo na marginal porque tem espaço para grandes ocupantes e tem concessões sendo feitas para que eles venham para cá. E da mesma forma, a líquida também se comportou muito bem em todas as regiões. É o sexto trimestre consecutivo no AAA positivo. Então, a gente basicamente deixou a pandemia do AAA para trás, porque trimestre atrás de trimestre sendo positivo e concentrado e meio equilibrado em todas as regiões, mas a região da marginal concentrando realmente a absorção líquida positiva. Nesse trimestre. No trimestre anterior foi a Paulista, por exemplo. E vacância continua essa tendência de queda, devolução
parou? Como é que você está vendo isso? Então assim, a vacância, até por conta dessa movimentação, né, a gente leva em consideração dois fatores. A movimentação das empresas, que é a absorção líquida, a bruta, e a líquida quando elas crescem, como também o novo estoque. O novo estoque continua bem forte nesse ano, mas, por outro lado, devido a essa absorção bem forte que nós tivemos nesse trimestre, a vacância caiu 0,3 pontos percentuais. Então, é um fator importante que mostra que, mesmo com um novo estoque grande, as transações estão fazendo com que a vacância tenha uma redução. Um outro ponto de destaque realmente foram a redução das devoluções, 20% a menos do que o trimestre anterior. Então, acho que isso ajudou bastante o mercado, né? Tem um outro destaque importante aqui, a região da Faria Lima JK, que por conta dessas absorções e a maior absorção do AAA aconteceu na região Faria Lima JK, então uma alocação importante no edifício Infinity, em torno de uns 10 mil metros quadrados, fez com que a vacância nessa região do segmento AAA ficasse abaixo de 5%. Então é um mercado que realmente está muito pró-proprietário, porque a vacância está fora daquele equilíbrio de oferta e demanda. Então quer dizer que com todo esse, você está pintando um cenário aí com boas perspectivas de final de ano, não é isso? Sim, normalmente o quarto trimestre é o trimestre mais forte que a gente observa, né? Com isso quando não tem eleição, quando não tem Copa do Mundo. Então esse ano a tendência é que isso aconteça e as grandes empresas, né? Então voltem a fazer transações no mercado, né? Então isso a gente espera que aconteça isso agora no último trimestre, talvez pode escorregar para 2024. Mas elas precisam estar atentas, porque na região da Faria Lima, por exemplo, empresas que querem áreas acima de 10 mil metros só tem 2 espaços disponíveis no mercado. Isso vai se tornando cada vez mais escasso pela falta de empreendimentos a serem entregues nos próximos meses na região, como também na Marginal. Na Marginal, a previsão de novo estoque para 2024 ela tende a ser menor do que esse ano. Então, são um bom momento agora para aproveitar, para fazer bons negócios, para as empresas fazerem bons negócios nesse quarto trimestre. E aí temos que ver como é que vai se comportar o ano que vem. Você já enxerga uma melhora de preços também para 2024 por conta dessa situação de falta de oferta? O que a gente espera para 2024 hoje seria uma melhoria da liquidez, uma velocidade maior na tomada das decisões das empresas, que ainda continua um pouco devagar, mas que eventualmente com a redução da oferta, o sentido de urgência aumente. E as empresas precisam tomar decisões mais rápidas, principalmente numa região como Jardins, Faria Lima, JK, e eventualmente futuramente na Marginal, caso a oferta fique cada vez mais enxuta. Felipe, e o Rio de Janeiro? Como é que foram as movimentações? Onde? Como ocupou? O que você pode contar para a gente? O mercado do Rio de Janeiro continua estável, né? Então a absorção bruta ela se manteve estável nesse trimestre em relação aos trimestres anteriores. Mas um ponto de destaque aqui é a Barra. 1/3 de toda a absorção do trimestre aconteceu na Barra da Tijuca, onde você teve também vários setores aí fazendo a alocação. Então, setores que antigamente estavam um pouco parados, que é o governo, a parte de educação, e agora os advogados fazendo grande parte da absorção do mercado carioca. Muito bom. E a líquida segue positiva, Felipe? Ela segue positiva, né? É o segundo resultado positivo consecutivo, né? Segundo trimestre, terceiro trimestre. E agora foi mais do que o dobro do volume registrado no segundo trimestre, embora em patamar moderado ainda, mas isso mostra um aquecimento pouco mais lento do que São Paulo, mas melhorando aos poucos. Felipe, e assim como em São Paulo, você já vê uma aceleração acontecendo na velocidade de absorção do Rio de Janeiro? Se sim, por que você está vendo isso? Na verdade a velocidade dos dois mercados continua um pouco devagar, né? As empresas continuam demorando para tomar uma decisão, mas elas têm acontecido com mais pujança em São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, a gente teve um ponto positivo, a manutenção das transações acima de 1.000 metros. Né? Elas já foram superados os números de 2022, sendo que a gente já está no terceiro trimestre ainda, tá? E 61% das absorções que aconteceram nesse trimestre foram acima de 500 metros quadrados. Então, o que é um dado interessante, que os grandes players começam a se movimentar também no Rio de Janeiro. Mas, de novo, ainda os processos estão um pouco morosos. Aí todo mundo faz a pergunta, né? São Paulo tem um movimento flight to quality, com flight to price, como é que está se comportando esse movimento no Rio? Nós também vemos um flight to quality no Rio, né? 31% das transações no segundo trimestre, elas foram, aproximadamente 31%, foram em classe A a mais. Já nesse quarto trimestre foram 40%. Então, o pessoal estava buscando mais qualidade, obviamente porque os preços também estão convidativos para os ocupantes do Rio de Janeiro. Tá. Entendi. E para fechar essa parte de vacância, devoluções, como é que está esse cenário para Rio de Janeiro também? Então a carência de novos espaços em algumas regiões do Rio de Janeiro tem feito com que a vacância ficasse estável.
né? Então a gente não está tendo tantas devoluções assim, elas diminuíram 30% em relação ao trimestre anterior. Em regiões, por exemplo, como a Zona Sul, a vacância já está abaixo de 10%. Então isso está ajudando bastante nesses mercados ter uma manutenção de valor, em alguns casos até um aumento, mas principalmente a Zona Sul, que tem uma oferta pequena, e uma estabilização na vacância na região central e outras regiões, até na própria Barra, onde você não tem puxada de valor nem para baixo nem para cima, justamente por essa estabilidade que nós vivemos hoje no mercado do Rio de Janeiro. Mesmo com o cenário internacional que nós estamos vivendo agora, a gente não vê indícios para que o quarto trimestre não seja forte no mercado de escritórios. Imagino que a mesma coisa no setor logístico também. Então a gente espera que as empresas tenham um pouco mais de velocidade para poder tomar as decisões, para que isso ocorra no quarto trimestre desse ano e a gente consiga virar o ano da mesma forma para 2024. Exatamente. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela participação aqui comigo. Prazer estar aqui. Agradeço a todos pela presença. Siga a CBRE nas redes sociais.